mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós, amém? Abram suas Bíblias ao livro de Lucas, capítulo 7, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Nós iremos ler a partir do versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Amém? Amém. Diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Então, ele chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, enfermidades, espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, e surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandaliza por minha causa. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te damos graça e rogamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito para nos iluminar segundo a Tua palavra, para nos dar, Senhor, toda iluminação que necessitamos, que precisamos para compreender a Tua palavra. Então abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração, para que a Tua palavra seja não apenas entendida, mas que ela seja guardada. E que não apenas entendida e guardada, mas que ela também possa ser praticada ao sairmos por aquela porta. Fica conosco, nos ilumina, nos abençoa com a Tua palavra e nos edifica com ela. É o que rogamos. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos vivido, irmãos, dias difíceis no que diz respeito à nossa fé cristã. Nós temos vivido incertezas, nós temos vivido até falta de convicções. No que diz respeito à nossa fé, no que diz respeito à fé cristã, no que diz respeito a esse mundo evangélico, a gente tem vivido dias difíceis de falta de fé e de falta de convicção. Por exemplo, quando o assunto é igreja, quando o assunto é ensino doutrinário, quando o assunto é evangelho, e principalmente quando o assunto é milagres. Quantos de nós, uma vez pelo menos, já não questionou determinados milagres contemporâneos? Quantos de nós não já olhou para milagres que são mostrados na televisão e a gente se perguntou se de fato aquilo seria um milagre ou se seria apenas uma enrolação? Quantos de nós já não se fez essa pergunta? Será que verdadeiramente isso é um milagre? Será que verdadeiramente essa pessoa ela estava com um espírito imundo e esse espírito foi expulso dela? Será que realmente isso aconteceu? Então a gente vive essas incertezas quanto à questão dos milagres. Será que eles ainda acontecem hoje? E talvez por esses dias difíceis que
a gente tem vivido, nós nos questionamos a respeito dessas coisas. E mais, pela banalização que se tornou essa questão dos milagres. Essa questão de que em toda esquina tem alguém oferecendo o milagre de hoje. Parece até um restaurante, né? A gente chega no restaurante e a gente pergunta o quê? O que é o menu de hoje? Então parece que a gente vai chegando nas igrejas, nas congregações, e nos é apresentado um cardápio de milagres. Isso tanto é verdade que os cultos ganharam essa nomenclatura, né? Hoje é a quarta-feira da porta aberta. Não é assim que é apresentado? Não perca 7 sexta-feira da casa própria. Então, essa banalização daquilo que a Escritura mostra que são coisas reais e que aconteceram, essa banalização nos leva a pensar se de fato esses milagres ainda hoje acontecem ou não. O fato é, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando isso para dizer que essa foi a ideia pelo qual nós trabalhamos durante esses 2 meses esse tema. Os milagres também são parábolas. A ideia era mostrar que os milagres, eles não foram feitos por Jesus simplesmente por ser feito. Que por trás dos milagres, Jesus também estava nos ensinando alguma coisa. E que os milagres, eles não foram feitos por fazer, simplesmente porque Jesus queria abrir os olhos de um cego. Jesus não ressuscitou mortos simplesmente porque ele queria ressuscitar mortos. É claro que ele queria fazer tudo isso, mas esse não era o fim em si mesmo. Havia ensinamentos por trás disso que Jesus queria passar. Hoje, os milagres que são apresentados na contemporaneidade, no século XXI, não tem mais esse propósito de ensinar alguma coisa. Então, a ideia era mostrar que os milagres realizados por Jesus, ele tinha algo para nos ensinar. Ele também era parábolas. O texto que nós lemos, ele não fala de um milagre específico, mas ele fala de uma série de milagres que Jesus realizou. E ele também vai nos falar o propósito pelo qual Jesus realizou esses milagres. E é justamente sobre esses propósitos que eu gostaria de pensar com vocês hoje à noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, volte novamente os olhos aí para o capítulo 7 de Lucas. E vocês vão perceber que antes dessas coisas que a gente leu, né, antes desses acontecimentos aqui que a gente leu, haviam acontecido 2 milagres no capítulo 7. O primeiro deles, foi a cura do servo do centurião. Jesus, ele vai entrando em Cafarnaum, e aí logo chega ao encontro dele um servo do centurião, pedindo para que Jesus curasse o servo do centurião. E aí Jesus, ele vai em direção lá. Na verdade, quem chega para Jesus são as autoridades do povo judeu, né? Chega para dizer, olha, ele é digno de que se faça isso por ele, porque ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E Jesus estava se dirigindo para lá, para curar o servo do centurião. Antes de Jesus chegar na casa do centurião, ele manda um servo. O texto diz isso. Ele manda um servo. E o servo vem dizendo, olha, não se incomodes. Não se incomode de entrar na minha casa. Porque eu sou homem digno, sou homem também sujeito à autoridade.
Eu digo a um servo vai e ele vai. Eu digo a outro vem e ele vem. Então, manda uma palavra somente e o meu servo será curado. E aquele servo que vai lá, ele disse que o centurião disse: olha, eu não sou digno nem que o senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Então Jesus diz: nem em toda Israel achei tamanha fé. E aí o servo do centurião é curado. Amém? Amém. Logo depois disso, olha aí versículo 11. Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E quando Jesus ia chegando nessa cidade, vinha em direção a ele um cortejo fúnebre. Ou seja, algumas pessoas vinham carregando um caixão do filho de uma mulher que era viúva também. Então, a gente pode perceber aqui que aquela mulher, ela estava num sério problema. Ela não apenas era viúva, como agora ela perdeu o seu filho. O que seria dessa mulher? Sem filho e viúva. Ela ia ficar desamparada. Porque a mulher nem mesmo tinha direito à herança do seu marido. A única esperança dela era o filho cuidar dela, e o filho agora morreu. E aí aquele cortejo fúnebre vem em direção a Jesus, e o que Jesus faz? Ele toca aonde? Ele toca no caixão. E aí nós temos um problema. A lei de Moisés dizia o seguinte: que quando alguém morre, quando há um corpo, ninguém pode tocá-lo. Porque quando você toca, você fica impuro. Você fica impuro. Agora, Jesus, entre aspas, tinha um problema. Ele havia se tornado impuro. Então, qual era a única maneira que ele poderia fazer aqui para ele não ser impuro? Se aquele morto deixasse de ser morto. Então ele vai e manda o rapaz se levantar, o rapaz ressuscita e ele devolve o rapaz à sua mãe. É o que o texto diz aqui em versículo 15, olha aí. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O medo dominou a todos, glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Agora, preste atenção aqui no versículo 18. O texto diz o seguinte: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? Que coisas? Os milagres. Os discípulos chegaram para João Batista e disseram: olha, ele ressuscitou uma pessoa, um morto que estava sendo levado para ser enterrado. Ele tocou o caixão e disse: se levante, e aquele morto se levantou. E aí João Batista, quando escuta isso, ele manda 2 servos lá, versículo 19. Então, chamando 2 servos, 2 dos seus discípulos, enviou-lhes ao Senhor para perguntar: tu é aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Por que João Batista faz essa pergunta? Ou manda perguntar isso? Alguns comentaristas, e eu particularmente concordo com eles, eles dizem que João Batista queria saber se Jesus era o líder que ele esperava que ele fosse. Não o líder para caminhar, para direcionar espiritualmente o povo, para remir propriamente o povo, mas um líder no sentido de rei. E aí talvez a sua mente agora esteja passando: não, mas João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, Pedro também fez uma afirmação dessa.
que João Batista era tão humano quanto Pedro. Então é possível, sim, que João Batista tivesse dúvidas, por assim dizer, quanto à missão de Jesus, quanto àquilo que Jesus tinha vindo fazer aqui nessa terra. E aí ele perguntou: olha, é tu que foi prometido, ou a gente vai esperar outro? É tu que vai ser rei? É tu que vai dominar? É tu que vai expulsar os romanos daqui? Ou nós temos que esperar outro? A resposta de Jesus para essa pergunta é mostrar a obra dele. Olha aí, versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, enfermidades, espírito maligno, deu visão aos cegos, a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. E aqui no versículo 22, nessa parte aqui, eu gostaria de tirar a primeira lição. Os milagres que Jesus realizou, eles tinham como propósito, em primeiro lugar, dar testemunho de Jesus. Testemunhar a respeito de Jesus. Quem Jesus era. O que ele veio fazer, qual o seu propósito, qual a sua missão aqui. Então, se os milagres que Jesus realizou aqui nessa hora, ele tinha como propósito de mostrar, de testemunhar quem Jesus era, nós podemos, em contrapartida, dizer que os milagres não eram para promoção própria. Os milagres não são para promoção própria. Os milagres são para dar testemunho de quem Jesus é. Amém? Amém. E por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente, como eu comecei falando aqui sobre os milagres contemporâneos, os milagres de hoje, eles servem muito mais para a promoção própria do que para dar testemunho de Jesus. Os milagres hoje, eles têm acontecido, se é que tem acontecido. Não estou aqui querendo questionar a validade deles, mas eu quero questionar aqui o propósito. E eles têm sido usados, têm sido oferecidos como promoção daqueles que visualmente realizam. Por exemplo, a pessoa faz um milagre e ela traz toda a atenção para quem? Para ela mesma. Eu faço, eu tenho poder, eu posso, Deus está comigo, aqui acontece, aqui faz, aqui é. E o milagre não tem esse propósito nas Escrituras. O milagre na Escritura tem como propósito mostrar Jesus, testemunhar Jesus. Amém? Amém. O milagre não é para promoção própria e não é para promover um grupo ou instituição. Todos vocês já devem ter escutado aquele slogan, né? Eu não tinha nada, agora eu tenho isso, eu sou, e aí promove o nome da instituição. Ou então diz: a mão de Deus está aqui. Aqui aonde? Instituição. O milagre não é para promover um grupo ou a instituição. Mais uma vez, repito, o milagre é para testemunhar Jesus.
O milagre também não é para ser comercializado. Você já, com certeza, deve ter escutado, né? Venha e aqui você vai receber. Talvez a maneira mais comum que a gente escute essas coisas é: venha receber a sua bênção. Só que essa bênção não é de graça. Essa bênção tem um valor. E aí se é oferecido um suposto milagre, mas por um valor. É bem comum isso acontecer, e a pessoa oferecer o milagre e vai dizer: olha, mas você tem que fazer um sacrifício. Você tem que oferecer um sacrifício para que o seu milagre aconteça. E esse sacrifício sempre é financeiro. O milagre não é um produto para ser comercializado. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Quantos anos o paralítico estava prostrado sem conseguir andar? Quantos anos? O texto diz lá, em João capítulo 5. Quantos anos? 38 anos. Ele foi curado na hora que ele quis? Ele foi curado quando? Quando Jesus quis curá-lo. Isso significa dizer que a gente não pode marcar a hora e data para o milagre acontecer. Não é liquidação de milagre. Venha hoje, venha quarta, venha sexta, venha domingo, e você vai sair daqui com o seu milagre. Não, o milagre não é para ser comercializado. Ele acontece quando, como e na hora que Jesus quer. Amém. Glória a Deus. E é assim. Porque é assim que a Escritura descreve. Então o milagre, aqui nas Escrituras, nesses textos que a gente está vendo aqui principalmente, ele é para testemunhar a respeito de quem Jesus é. O milagre é para mostrar o verdadeiro Cristo. Olha a pergunta aí de João Batista, versículo 19. Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus no versículo 22. Ide contai a João que tendes visto e ouvido. O milagre é para mostrar o verdadeiro Jesus. O verdadeiro sentido dele, o propósito dele. E não para mostrar para a gente um Jesus a nosso bel prazer. Um Jesus que está aqui para cumprir todo o nosso propósito e vontade. Parece até que a gente faz a oração do Pai Nosso: seja feita a minha vontade, assim na terra como será feito no céu. Mas não é assim. É a vontade do Pai, é a vontade de Deus em Jesus que prevalece. Então talvez João Batista tivesse aqui uma visão distorcida e talvez até equivocada de Jesus. Mas o que ele está mostrando aqui, quando ele cura, quando ele dá vista, quando ele ressuscita, é mostrando o que é que ele veio fazer. O propósito dele, o real Jesus. Não um curandeiro, não um médico para sair curando enfermidades, não um gênio da lâmpada para realizar 3 desejos, não um gerente de banco que você vai investir e ele vai fazer com que o seu dinheiro venha render. Não, é o Jesus que veio para nos resgatar dos nossos pecados, que veio para morrer na cruz por nós,
e que ressuscitou ao terceiro dia, que foi para o Pai, mas um dia voltará para buscar a sua igreja. É esse Jesus. E os milagres testificam desse Jesus. Não do Jesus que a gente quer, mas do Jesus que Ele é. Então o milagre aqui serviu para dar testemunho de quem Jesus era. Dar testemunho de quem Jesus é. Então se nós, hoje, até testemunharmos um milagre real, mas se esse milagre não for feito para dar testemunho de Jesus, esse milagre, ele não tem valor nenhum. Porque o milagre, se ele acontecer ainda hoje, ele só terá valor se esse milagre apontar para o verdadeiro Jesus. Amém. Para quem Jesus é de verdade. Esse é o primeiro propósito do milagre. Amém? Amém. Na segunda parte aqui do versículo 22, eu queria dizer que o propósito do milagre, o segundo propósito aqui do milagre, é para benefício espiritual. E deixa eu explicar isso. Vamos ler comigo aí, segunda parte do versículo 22. Ele diz, né? Vai e conte para João que tens visto e ouvido. E o que é que eles têm visto e ouvido? Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos povos. Eu quero dizer que isso aqui, a vista, os paralíticos andarem, os leprosos serem purificados, os surdos e os mortos ressuscitarem, tudo isso é físico, que ele está falando aqui. De fato eram mortos que ressuscitaram, de fato eram cegos que enxergaram, de fato eram surdos que ouviram, mas eu queria trazer isso aqui para uma coisa muito mais espiritual. Porque Jesus fez isso. Não apenas fisicamente, mas Ele fez também espiritualmente. Ele fez cegos, pessoas que ainda que tinham a sua visão perfeita, mas não enxergavam quem Cristo era. E Ele fez essas pessoas olharem para Ele e vê-lo. Como a mulher lá no tanque de Samaria. Ela disse, olha, eu sei que o Cristo virá. E Jesus se revela a ela e diz, eu sou, eu que falo contigo. E depois ela vai lá falar para os homens e disse, eu encontrei o profeta de que estava escrito sobre ele, lá nos profetas. Ele fez as pessoas enxergarem espiritualmente. Era disso que se tratava o ministério de Jesus. Quando ele dava vista a um cego, ele não estava só dando uma vista física, mas ele estava dando a possibilidade do cego enxergar que ele era o enviado de Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso ele diz, olha, vai para João Batista e diz para ele, os cegos veem. Mas não somente fisicamente, eles me veem, eles sabem quem eu sou. Não apenas isso, mas ele diz, os paralíticos andam, e os surdos ouvem. Você lembra do ministério de Isaías? Isaías capítulo 6. Deus chama Isaías e diz, antes disso Deus diz, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Você lembra disso? Lembra do texto? E aí Deus disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só que o ministério de Isaías era uma coisa muito complicada. Deus disse para ele que ele vai pregar, mas o povo não
não ouvirá. Tu vai pregar, Isaías, e eu vou te mandar para isso, mas o povo não te ouvirá. Para que crendo, ou melhor, para que ouvindo não ouçam, parece que é mais ou menos isso que ele diz. Vendo, não creiam, é uma coisa mais ou menos assim. O que Jesus está dizendo aqui agora é que eles estão ouvindo. Os surdos ouvem. Não apenas fisicamente, mas eles ouvem o chamado espiritual de Deus. Aqueles que antes estavam mortos espiritualmente, eles também estão ressuscitando. Pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. E Jesus está dizendo, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Amém. Essa é a missão de Jesus. É isso que ele manda dizer para João Batista: olha, aqueles que antes não enxergavam, aqueles que antes não andavam, aqueles que antes não viam, aqueles que antes estavam mortos, aqueles que antes estavam imundos, leprosos, agora são purificados, agora estão limpos, porque esse é o ministério de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma vez, aqui nesse púlpito, o Flávio pregou sobre a maldição das maldições. Quem lembra? Quem lembra? Levanta a mão. Tu lembra, Flávio? E o que é a maldição das maldições? A maldição hereditária. Qual é essa maldição? O pecado. É o pecado que é a maldição das maldições. É o pecado que nos torna impuros, leprosos. Mas Jesus nos limpou da lepra espiritual. Amém. Glória a Deus. Então o milagre, ele tem como objetivo, segundo, beneficiar espiritualmente o povo. Se esse milagre é oferecido, mas não vai trazer benefício nenhum espiritual, esse milagre, ou ele não vem de Deus, ou ele não existe, ou ele não tem propósito em si mesmo. Porque o propósito é trazer fé a Jesus, em direção a Jesus. Se em primeiro lugar o milagre tem que dar testemunho de Jesus, em segundo lugar ele tem que beneficiar espiritualmente. Por isso que às vezes nós dizemos aqui, a gente pede oração para uma cura física de alguém que às vezes não é cristão, mas a gente também ora para que ele reconheça o senhorio de Cristo em sua vida, mediante uma cura, se assim for a vontade de Deus. Amém. Porque o milagre precisa beneficiar espiritualmente. Amém? Amém. E em terceiro e último lugar, o versículo 23. O milagre que Jesus operou aqui, ele era para acabar com todas as dúvidas quanto à sua obra. Todas as dúvidas. Versículo 23. Bem-aventurado quem não se escandaliza por minha causa. Bem-aventurado o que não se escandaliza por minha causa. Em algumas traduções vai trazer tropeça. Tropeçar, escandalizar, qual o sentido disso?
Escandalizar, tropeçar, tem um sentido de dúvida, de desviar, de tirar o foco daquilo que é o principal, daquilo que é o real sentido. Que não se escandaliza comigo, que não fica impressionado por eu estar fazendo essas coisas, quando eu deveria estar fazendo outras, ou eu deveria estar fazendo aquilo que achavam que era para me fazer. E alguns comentaristas aqui vão dizer que Jesus está aqui respondendo a pergunta, a indagação de João Batista. Como se João Batista estivesse dizendo, olha, a gente vai esperar outro. E ele disse, bem-aventurado que não tropeça por minha causa, que não desvia o propósito, mas que crê na obra que eu faço. Sem achar que eu deveria estar fazendo outra coisa, mas isso aqui é a minha obra. Então os milagres aqui eram para tirar quaisquer dúvidas quanto Jesus, a sua obra e o seu ministério. Se João Batista tivesse alguma dúvida, os milagres, a obra de Jesus falava por ele. Amém? Então os milagres eram para tirar qualquer dúvida a respeito de quem Jesus é, de quem Jesus era e do que ele veio fazer nessa terra. Por isso, irmãos, por isso eu estou falando desde o começo. O milagre não é para promover ninguém, nenhuma instituição. O milagre é para apontar Jesus. Se o milagre não aponta Jesus, então esse milagre nem de Deus vem. Porque o milagre é para engrandecer aquilo que Jesus é e veio fazer aqui nessa terra. É para fortalecer a nossa fé nele, em quem ele é, no que ele pode, no que ele faz, na vontade dele, na nossa submissão a ele. É para isso que os milagres aqui são colocados. João, lá no finalzinho do seu evangelho, ele diz que Jesus fez muitas outras coisas, mas essas foram registradas para que a gente possa crer em Jesus, na sua obra, na sua vida, no seu ministério, de que ele foi enviado pelo Pai para nos salvar, para remir os nossos pecados, como diz João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que servem os milagres. Foi para isso que Jesus realizou os milagres. Então, irmãos, talvez na nossa caminhada cristã nós ainda vamos nos deparar com alguns pseudos milagres. Amém? Amém. E não tenha medo, preste atenção aqui, não tenha medo de questioná-los, de olhar e dizer, será que foi Deus? Será que foi um milagre? Não tenha medo disso. Alguém disse que quando o assunto é os milagres descritos na Escritura, nós temos a obrigação de crer neles, mas não temos a obrigação de crer nesses milagres de hoje. O que nós podemos fazer é observá-los e ver de que maneira eles estão sendo oferecidos. Como eles têm sido oferecidos? É para testemunhar Jesus? Ou é para promoção própria? Ou é para promover a instituição? Ou é para comércio? Esses milagres, eles têm sido feitos para benefício espiritual do povo?
esse milagre, ou esses milagres, tem sido feito para acabar com todas as nossas dúvidas a respeito do ministério de Jesus. Se eles não têm esses propósitos, ou não é milagre, ou não vem de Deus. Amém? Amém. Como eu disse, a minha intenção não era dizer se eles acontecem ou não acontecem hoje. Mas é que se acontecer, nós sabemos qual deve ser o seu propósito. E se for qualquer coisa diferente disso, ou não é verdade, ou não foi Deus que realizou. Que possamos ter essa convicção nesse mundo evangélico, onde temos incertezas e falta de convicção, que possamos ter essa convicção. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. Fiquemos de pé.